Bom dia, pessoal. Ontem eu fiz várias tentativas de gravar um vídeo, mas realmente a minha cabeça não estava legal. Hoje eu consegui me acalmar um pouco mais diante de tudo isso que a gente está vendo, né? Eu acho que realmente ficar só recebendo notícias muito tristes do mundo todo fazem mal, ao mesmo tempo a gente também não pode se alienar. Porém, vamos tentar focar nos nossos estudos, saber que vocês estão aí do outro lado também me fortalece e eu espero que a gente possa se ver o quanto antes. Vocês fazem muita falta. Eu acho que é recíproco, eu acredito, né? Para todos nós tem sido difícil. Bom, nós vamos falar sobre o segundo reinado no Brasil. Nós já vimos primeiro reinado, período regencial, e esse é o vídeo sobre o segundo reinado, que vai de 1840 a 1889, com a proclamação da República. Vamos falar então do governo de Dom Pedro II, que assume de 14 para 15 anos, com o golpe da maioridade, como comentamos no final do vídeo do período regencial, apoiado, né, pelos liberais e pelos conservadores, que na verdade queriam que Dom Pedro II pudesse equilibrar o caos social que se instaurava. Afinal nós vimos inúmeras revoltas regenciais, né? Mas eu quero trazer então alguns pontos que são essenciais para a gente entender esse segundo reinado com relação à política, à economia e aí alguns episódios que levam à queda desse segundo reinado, embora ele tenha durado bastante. 49 anos Dom Pedro II ficou no poder, muito mais do que seu pai durante o primeiro reinado, que teve um governo de 9 anos, né, agindo de forma extremamente autoritária. Dom Pedro II, por sua vez, conseguiu equilibrar forças, existem muitas charges que mostram isso, ele equilibrando as forças entre o Partido Liberal e o Partido Conservador, o tempo todo agradando um ao outro para que ele não perdesse seus apoios, né? O apoio político que ele tinha. Vamos entender um pouquinho quem eram esses membros do Partido Liberal e do Partido Conservador, embora eles fossem farinha do mesmo saco. Nós vimos inclusive no vídeo de período regencial que o Partido Liberal e o Partido Conservador surgem daquele grupo de moderados, sendo portanto farinha do mesmo saco. Porém, até porque eles excluem o povo dessa situação, né? O povo permanece excluído do processo político, mas eles têm algumas características particulares, como por exemplo o objetivo. O Partido Liberal desejava uma autonomia maior, uma independência maior para as províncias, enquanto o Partido Conservador não. O Partido Conservador quer a concentração de poderes, né, nas mãos do governo federal e quer fazer parte desse governo federal, tá bom? Bom, o Partido Liberal era composto principalmente pela classe média, profissionais liberais, né, autônomos, advogados, por exemplo, proprietários rurais, especialmente do sul e sudeste, enquanto o Partido Conservador ele vai ser composto pelos comerciantes, também pelos magistrados, né, que são os juízes, os chamados burocratas, os funcionários públicos, porém, como vimos, são farinha do mesmo saco. O povo permanece excluído. Essas duas forças é que vão sustentar Dom Pedro II no poder por 49 anos, tá? E esse equilíbrio entre essas forças é fundamental. Nós vamos perceber que as eleições para ocupar a Assembleia Legislativa, com a qual Dom Pedro II governou, elas eram fraudadas o tempo todo, havia acusações de ambos os lados, né? Então é importante que a gente tenha essa clareza da não participação popular e do conflito entre liberais e conservadores durante todo o segundo reinado. Outro ponto muito importante é que no Brasil havia um parlamentarismo às avessas. Por que isso? Porque enquanto lá na Inglaterra o povo, numa monarquia parlamentarista, escolhia os parlamentares que seriam seus representantes, e aí esses parlamentares escolhiam um primeiro-ministro para representá-los diante das decisões políticas, no Brasil não. No Brasil, Dom Pedro II fazia uso do poder moderador. Lembram que ele dava plenos poderes? Então no Brasil, embora fosse uma monarquia parlamentarista, em que havia uma Assembleia Legislativa, Dom Pedro II era quem determinava, quem ocuparia de fato, né, essas cadeiras, tá? Ele escolhia o primeiro-ministro.
Então é um parlamentarismo às avessas porque não é o povo que faz essa escolha, tudo bem? O povo não participa desse processo político. E essa questão do parlamentarismo às avessas aparece diversas vezes em provas, tá bom? Que surge ali claramente no ano de 1847, tá? 7 anos depois do início do segundo reinado no Brasil. Um outro ponto com relação aos aspectos econômicos que a gente não pode deixar de comentar é que a principal atividade ainda era a agricultura, né? Produzíamos para exportação em larga escala. A agricultura voltada para o café, tá? A cafeicultura é que sustentava a economia brasileira, e ela passa por 3 fases principais. Uma primeira fase em que ela se inicia, embora tenha entrado no Brasil pelo Nordeste, o café, ali não tinha tanto solo fértil para ele. Então no Rio de Janeiro, em São Paulo, é que o café vai se expandir absurdamente. Uma primeira fase dessa cafeicultura, a gente tem o Vale do Paraíba, entre Rio de Janeiro e São Paulo. Uma segunda fase de expansão, que a gente chama de expansão para o Oeste Paulista. E uma terceira fase que espalhou a produção de café pelo chamado Oeste Novo, região de Campinas, Ribeirão Preto, tá? Onde eles falavam que havia Paraná, onde eles diziam que havia um solo chamado Terra Roxa, propício para a produção do café, tá? E também aproveitando-se do Porto de Santos para exportação desse café, que era o grande sustento do Brasil e foi o grande sustento do Brasil durante muito tempo, tá? Acontece que o próprio desenvolvimento do café proporcionou um enriquecimento que levou aquilo que a gente chama de surto industrial no Brasil. Não é um período ainda de industrialização no Brasil, isso é muito importante, tá? Principalmente em prova, em que tem questão dissertativa, se você coloca que no Brasil teve industrialização no segundo reinado, isso está errado. Houve um pequeno surto industrial. Por quê? O dinheiro que vinha com o café foi investido em indústrias. E inclusive, isso não foi em todo lugar, e inclusive surge uma tarifa, conhecida como tarifa Alves Branco, que vai dizer o seguinte: para proteger a economia nacional e a nossa produção interna, haveria cobrança de impostos sobre os produtos estrangeiros. Então, na tarifa Alves Branco, eles determinaram o seguinte, eu aconselho que vocês possam ir anotando, tá? Pagariam 30% de impostos sobre os produtos importados que não tivessem similares no Brasil. Não tem parecido no Brasil? 30% de impostos. Agora, se tivesse produto parecido no Brasil, com similares no Brasil, esses produtos importados pagariam 60% de impostos, justamente para evitar a importação e estimular a produção interna e a exportação brasileira. Por isso que a gente fala que foi um surto industrial, e aí surge a famosa Era Mauá. Mauá vai investir na produção industrial no Brasil, companhias de ferrovias, a famosa Ferrovia Mauá, companhia de gás no Rio de Janeiro, e essa construção de ferrovias é que a gente vai dar o nome de surto industrial. Mas por que um surto? Não durou muito tempo, gente. Lembra que nós ainda dependíamos economicamente da Inglaterra, e a Inglaterra quer ter mercado consumidor, ela não quer concorrentes, muito menos um país como o Brasil que devia para os ingleses. Então, devido às pressões inglesas, houve quase que uma anulação da tarifa Alves Branco e surge a tarifa Silva Ferraz. Com essas pressões inglesas, reduzem então os impostos cobrados dos produtos estrangeiros, especialmente os impostos cobrados dos produtos ingleses, para facilitar a entrada desses produtos no Brasil. Inclusive, a tarifa Silva Ferraz vai ser responsável pela falência de muitos empresários, inclusive a falência de Mauá, tá? O Barão de Mauá vai à falência por conta da tarifa Silva Ferraz, que reduz a cobrança de impostos sobre produtos importados, fazendo com que a concorrência seja até desleal com relação ao Brasil. Por isso não foi um período de industrialização, foi um surto. Quando a gente fala em industrialização no Brasil, a maioria dos historiadores concorda que a industrialização no Brasil veio na década de 30, no governo Vargas, que a gente vai depois gravar um vídeo também falando sobre isso, tá? E aí, pra gente ter uma ideia, né, existem alguns episódios que eu quero trazer pra vocês que vão
juntar-se aos fatores que levam à crise desse império, à crise do Segundo Reinado, que leva à sua queda e à proclamação da República, que também acabou sendo um golpe militar, né, aplicado pelo Deodoro da Fonseca. A gente vai entender por quê. Bom, primeira questão que é importante para a gente entender a crise desse império, desse Segundo Reinado, é a chamada questão religiosa. Nós sabemos que um rei dificilmente se manteria no poder sem apoio da Igreja Católica, que justifica o poder desse rei dizendo que o rei foi escolhido por Deus para governar o mundo. Aquela teoria do direito divino criada por Jacques Bossuet e Jean Bodin, tá? Que diziam que o rei é um homem escolhido por Deus e, portanto, ninguém contesta, até porque as pessoas não tinham acesso à educação. Então, o pensamento crítico não era estimulado. O que foi, então, a questão religiosa no Brasil? A questão religiosa levou à perda do apoio da Igreja Católica por Dom Pedro II. Por quê? A Igreja Católica começou a se incomodar muito com o movimento da maçonaria, que não é uma instituição religiosa, está longe disso. É uma instituição baseada no cientificismo, que busca a lógica, que estimula a cultura, as ciências, e, portanto, não é que tenha rompido com Deus, não é isso. Mas, não sendo uma instituição religiosa e buscando pautar-se pela ciência, incomoda a Igreja Católica. Percebe? Porque a Igreja Católica quer o famoso teocentrismo, enquanto a maçonaria prega, né, o homem pensar. Bom, essa ideia, tô reduzindo, tá? Tem muito mais coisas por trás de tudo isso, que vocês podem pesquisar, estando em sala de aula, depois a gente vai falar um pouquinho melhor. Mas, o que acontece? O Papa, na época, rompe com a maçonaria, proibindo os maçons de participarem dos rituais religiosos da Igreja Católica. Dom Pedro II era maçom e não aceita essa situação, inclusive mandando prender 2 bispos na época. Houve um desgaste muito grande, né? E aí, então, há o rompimento da Igreja Católica com a maçonaria definitivamente, e a Igreja Católica, portanto, rompe com Dom Pedro II. Ele perde o apoio da Igreja. Perdendo o apoio da Igreja Católica, perde o apoio de muitos fiéis, o que é extremamente desgastante para a sua imagem, tá? Um outro ponto que vem em conjunto é a questão militar e a questão econômica, que vai trazer para nós algumas consequências de alguns episódios, principalmente a Guerra do Paraguai. Mas antes de eu falar da Guerra do Paraguai, eu vou comentar o que foi mais ou menos essa questão militar, essa questão econômica, e aí eu quero falar um pouquinho melhor da Guerra do Paraguai. Bom, é o seguinte, a questão militar é que os militares também estão insatisfeitos no governo de Dom Pedro II porque eles não têm participação política, principalmente os militares de baixa patente. Então eles começam a ficar extremamente insatisfeitos. E junto com essa insatisfação, vêm os ideais do positivismo de Auguste Comte, lá da França, que prega também uma vida pautada na ciência. Esse ideal nosso que tem na nossa bandeira de ordem e progresso é um ideal positivista, que prega a lógica como explicação de todas as coisas e de que só a ordem traria o progresso, enfim. Todas essas questões que acabam fragilizando ainda mais Dom Pedro II, tá? E os militares começam a boicotar, de certa forma, o governo de Dom Pedro II, pregando inclusive o movimento abolicionista para acabar com a escravidão no Brasil. A escravidão no Brasil a gente sabe que durou cerca de 388 anos, deixando sequelas até os dias de hoje. Não adianta a gente achar que o Brasil, porque aboliu a escravidão, reinseriu a população negra, porque nunca reinseriu. Nós seremos eternos devedores enquanto sociedade para a população negra. E isso também quero que seja pauta de um próximo vídeo, porque é muita coisa para a gente abordar nesse momento, tá? Mas por que os militares vão defender o abolicionismo? Principalmente depois da Guerra do Paraguai. Porque muitos negros escravizados lutaram a favor do Brasil na Guerra do Paraguai. E os militares acabaram dizendo, usando também como pretexto para derrubar o governo, dizendo, olha, eles ajudaram a lutar pelo Brasil, agora é nossa hora de devolver como recompensa a liberdade a essa população. Por que isso enfraquece Dom Pedro II? Porque os grandes proprietários de terras, donos dessa mão de obra, não querem perder essa população escrava. Não querem abrir mão dessa mão de obra escrava, com a qual eles lucravam absurdamente. Aliás, é sempre assim, né, gente? Abrir mão dessa mão de obra de forma nenhuma, né? As elites, elas vão mudando de nome, talvez, mas elas não mudam as suas atitudes.
Bom, mas para a gente entender então essa questão econômica que faz com que Dom Pedro II perca apoio dos militares, que perca apoio dos proprietários de terras, a gente tem que falar da Guerra do Paraguai, tá? Mas antes de eu falar da Guerra do Paraguai, eu quero falar de um outro episódio que aconteceu lá em Pernambuco, que é a Revolução Praieira, que ocorre entre 1848 e 1851, porque lá em Pernambuco há um descontentamento imenso dos liberais e da população com o governo que é ligado aos conservadores e aos comerciantes portugueses. Então lá em Pernambuco, especialmente em Recife, surge um grupo que vai, inclusive, se libertar até do Partido Liberal, porque eles querem ser livres, muito ligados à ideia do socialismo utópico. E lá no Diário Novo, que era o jornal de Recife, eles começam a se reunir, por isso, e ficavam numa rua chamada Rua da Praia. Por isso eles começam a ser conhecidos como revolucionários praieiros. E os recifenses, então, começam a fazer algumas reivindicações. Entre elas, o direito ao voto universal, claro, masculino, o direito à liberdade de imprensa, a nacionalização do comércio, porque eles estão descontentes com a influência do comerciante português. Portanto, a gente percebe que eles estão pensando nos seus interesses, mas em nenhum momento, por exemplo, eles falaram na abolição da escravidão, tá? Não falaram em nenhum momento em abolir a escravidão. Então e foram violentamente reprimidos pelo governo federal também, tá? É interessante vocês darem uma pesquisada sobre a Revolução Praieira, tá? Porque é um episódio importante que vai mostrar essa insatisfação, mesmo com Dom Pedro II o tempo todo tentando equilibrar essas forças durante esses 49 anos. Agora, o que de fato levou a grandes modificações no Brasil e um fortalecimento do movimento abolicionista e a perda do apoio dos militares e dos grandes proprietários de terras por parte de Dom Pedro II foi a Guerra do Paraguai. Por quê? Vou resumir de maneira que fique bem objetivo para vocês, depois vocês façam anotações e aí eu vou mandar um texto também muito bacana sobre a Guerra do Paraguai para vocês em arquivo, tá? A Guerra do Paraguai, ela estourou por volta de 1865, definitivamente, e ela dura cerca de 5 anos, até 1870, trazendo consequências gravíssimas para todos os países envolvidos, em especial Brasil e o Paraguai. Bom, para a gente entender o que foi a Guerra do Paraguai, a gente tem que entender o contexto daquele momento. O Paraguai era um país que tinha se tornado livre e se preocupado com o seu desenvolvimento econômico, procurando ser o mais autossuficiente possível. Era um país desenvolvido na América do Sul, só que não tinha saída para o mar. E durante o governo de Solano Lopes, que era um ditador, eles desejavam encontrar uma saída para o mar Atlântico, só que essa saída só se daria através do Rio da Prata, que ficava na fronteira entre Brasil e Argentina, e também, o Rio da Prata, que ficava na fronteira entre Argentina e Uruguai, e o Rio Paraná, que ficava na fronteira entre o Brasil e a Argentina. Acontece que para passar então pelos rios Paraná e o Rio da Prata, que aliás era visado por muitas pessoas por conta de interesses econômicos, eles tinham que atravessar fronteiras de outros países, o que ficou extremamente difícil e que vai gerar essa guerra pelo seguinte: tanto o Brasil quanto a Argentina estavam interessados economicamente na região do Rio da Prata. Assim como os ingleses, que tinham interesse em ampliar seu mercado consumidor, a gente sempre falou sobre isso. Bom, qual é o estopim que levou à guerra? Eles estavam todos, com os ânimos inflamados, porque todos interessados nessa mesma região. O Paraguai vai prender um navio brasileiro no Rio Paraguai, em Assunção, perto de Assunção, e vai invadir o Mato Grosso. Mas por que o Paraguai faz isso? Não foi a troco de nada, não. O Brasil havia ocupado o Uruguai, que era um país aliado do Paraguai, para ajudar a trocar o governo do Uruguai, derrubar esse governo do Uruguai, justamente para quê? Os paraguaios não tivessem mais o apoio do Uruguai. Então o Brasil invadiu o Uruguai, tentando ajudar a derrubar o governo uruguaio, para enfraquecer o Paraguai. Tá? E aí o Paraguai, como represália, prendeu o navio brasileiro e também invadiu Mato Grosso. Então o Brasil teve essa primeira atitude, deu o primeiro passo com direção à Guerra do Paraguai, tá bom? É importante que a gente tenha isso em mente. E aí, o Brasil teve apoio inclusive dos argentinos, que também estavam interessados em derrotar o Paraguai, que era um país desenvolvido, gente, autossuficiente, só não tinha saída para o mar. Brasileiros,
argentinos e uruguaios que tiveram seu governo derrubado, portanto agora era inimigo do Paraguai, se uniram na famosa Tríplice Aliança, decretando guerra ao Paraguai. 3 exércitos contra 1. E, para piorar a situação, a Inglaterra, interessada também no Rio da Prata, na Bacia do Prata, de maneira geral, vai apoiar essa guerra contra o Paraguai, fornecendo equipamentos, armamentos e empréstimos financeiros. O que acontece? No meio dessa guerra, o Uruguai desiste e recua, mas ainda fica Brasil, Argentina e Paraguai. Até que a Argentina também decide se retirar, porque está tendo muitas perdas materiais, muitas perdas de vidas, e essa guerra permanece entre Brasil e Paraguai. Gente, as consequências foram drásticas para ambos os países, mas para o Paraguai ainda mais. O Brasil, teoricamente, venceu a guerra. De 60% a 70% da população paraguaia foi exterminada nessa guerra do Paraguai, entre mulheres, crianças e idosos, mas principalmente os homens adultos, o que fez com que a economia despencasse e eles até hoje, né, não se recuperaram, sendo um dos países mais pobres da América Latina, a gente sabe disso, tem outras questões, né, também importantes de se falar, mas que não cabe nesse vídeo. Bom, mas e as consequências que também foram negativas para o Brasil? Crescimento do movimento abolicionista, porque aí os militares também lutaram ao lado dos negros escravizados, começam a lutar pela abolição da escravidão, o que vai deixar descontente a grande maioria dos proprietários de terras, que deixam de apoiar Dom Pedro II, fora a crise econômica, que assolou o segundo reinado. Então acabou facilitando, porque houve o rompimento com a Igreja Católica, houve o rompimento com os próprios militares, Dom Pedro II perdeu o apoio dos proprietários de terras, houve a abolição da escravidão no dia 13 de maio de 1888, e aí não tinha mais o que sustentasse as forças políticas de Dom Pedro II. Ele perdeu todos os apoios necessários para se manter um rei no poder. E nós vamos ver no próximo vídeo como é que é dada essa proclamação da República no Brasil pelo Marechal Deodoro da Fonseca. A gente diz que é um golpe militar, que foi de fato um golpe arquitetado para derrubar Dom Pedro II. E claro que houveram todos esses fatores, e a gente vai ver que o povo vai assistir bestializado a tudo isso, como disse um jornalista e advogado da época, Aristides Lobo, e que é narrado muito bem no livro do José Murilo de Carvalho, chamado Os Bestializados, porque mais uma vez o povo não participou do processo político, sequer sabiam o que estava acontecendo. Eu sei que são muitos episódios, é muita coisa para um vídeo tão curto. Por isso que eu peço a vocês que leiam os livros, que busquem mais informações. O vídeo é só uma maneira da gente poder manter essa comunicação. Porque eu não tenho como explicar a matéria sem estar com vocês, né? Eu gostaria de ter uma lousa para montar o nosso esquema, que aliás é maravilhoso, né? Diga-se de passagem, né? Todo o colorido da nossa lousa, infelizmente a gente não tem. Mas eu acredito que, falando dessa forma, é uma forma de eu me aproximar um pouco mais e de talvez facilitar para vocês esse entendimento. Eu estou fazendo isso nessa esperança, tá? De que esteja colaborando com todos vocês, tá bom? Um beijo, bons estudos. Nós vamos nos falando e vamos fazendo também atividades para que a gente possa recordar e entender todos os aspectos, né, do segundo reinado no Brasil. Tá bom? Um beijo para vocês, bons estudos. Tem que tomar cuidado para não pisar nos meus cachorrinhos que estão todos aqui.